Romanos 8. Eu começo desde o versículo 12. Romanos 8, 12. Na nossa Bíblia, 1391. Romanos 8, 12. Assim, pois, irmãos, nós temos uma dívida, mas não para com a carne, para devermos viver de modo carnal. Pois se viverdes de modo carnal, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer o vosso comportamento carnal, vivereis. Com efeito, os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, esses é que são filhos de Deus. Vós não recebestes um espírito que vos torne escravos e vos reconduza ao medo, mas um espírito que faz de vós filhos adotivos, e pelo qual nós clamamos: Abá, Pai. Esse Espírito é quem atesta ao nosso espírito que somos filhos de Deus, filhos e portanto herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, visto que participando dos seus sofrimentos, também teremos parte na sua glória. Que beleza, irmãos! Filhos de Deus e portanto herdeiros, e você sabe que herdeiro é herdeiro, e São Paulo explica mais ainda: herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiro quer dizer herdeiro justamente. Se você tem um irmão adotivo, que seus pais adotaram, e adotaram, como a gente diz, de papel passado, com ordem do juiz, foi lá no cartório, e aquele filho é adotivo ou não é? Filho biológico, mas é do coração, foi adotado. Mas ali, com o papel passado, ele foi considerado filho, adotado como filho. Esse seu irmão adotivo é co-herdeiro seu. Se seu pai tem uma casa, ele tem parte também. Se seu pai tem um terreno, ele tem parte também. Se seu pai tem uma fazenda, ele tem parte também. Se seu pai tem um carro, se seu pai tem uma enorme fortuna, seja ela qual for, ele tem parte também. São Paulo está afirmando filhos e portanto herdeiros. Eu sou filho, já vai dizendo já. Eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. A mesma herança de Jesus é minha também. Visto que participando dos seus sofrimentos, também teremos parte na sua glória. Gente, também teremos parte na sua glória. E pense bem, não é só no céu mais tarde não, já com esta vinda do Senhor, quando o Senhor vier na glória, quando o Senhor vier para implantar o seu reino aqui na terra, como nós pedimos constantemente no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. E Ele vai implantar o seu reino aqui entre nós. Quando Ele vier e implantar o seu reino, a palavra de Deus já está dizendo: nós também teremos parte na sua glória. Você é convidado a isso. Digo mais, você é herdeiro disto. Diga para você mesmo: você é herdeiro disso. Isso, agora acrescenta então: eu sou herdeiro disso. Participar da glória de Jesus, participar do reino de Jesus. Veja, esta é a sua herança. Esta é a sua herança. Por isso São Paulo diz lá no começo, versículo 12: assim, pois, irmãos, nós temos uma dívida. Acompanha comigo o versículo 12. Nós temos uma dívida, mas não para com a carne, para viverdes de modo carnal. Pois se viverdes de modo carnal, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer o vosso comportamento carnal, vivereis. Com efeito, os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, esses é que são filhos de Deus. Vós não recebestes um espírito que vos torne escravos e vos reconduza ao medo, mas um espírito que faz de vós filhos adotivos, e pelo qual nós clamamos: Abá, Pai. Gente, nós recebemos esse Espírito.
Você não é mais escravo. Você não é mais escravo. E você não é mais escravo da sua carne. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do demônio. Não, mas veja, começa por aí. Você não é mais escravo da sua carne. Você não precisa fazer aquilo que a sua carne quer fazer. Eu sei que a nossa carne muitas vezes quer fazer coisas gostosas para ela, a carne, mas que nos prejudicam, que acabam nos matando. Eu sei que a carne quer a impureza, que a carne quer a sensualidade, que a carne quer uma sexualidade desenfreada. Eu sei que a carne quer isso. Como também a carne quer a ambição, quer a cobiça. A nossa carne quer isso. A nossa carne quer a revanche, quer o revide, quer a vingança. A nossa carne quer isso. Mas nós não precisamos mais viver escravos da nossa própria carne, porque nós já temos, graças a Deus, em nós um espírito que nos foi dado. Não é o espírito de escravidão, mas é o espírito de filiação que nos faz chamar Abá, Pai. Eu sou filho de Deus. E eu preciso ser conduzido pelo Espírito Santo, e não mais pela minha carne. E a gente sabe que a carne sempre vai puxar pela carne. A carne sempre vai puxar pela carne. Mas você não precisa mais ser escravo. Você não precisa mais fazer aquilo que a sua carne quer e pede. Infelizmente a sociedade de hoje nos ensina, e mais ainda, nos induz, pior ainda, nos seduz, é uma sedução, para nós fazermos as coisas que a carne quer, e fazer as coisas que a carne quer, que a minha carne quer. O mundo inclusive diz que isso é o bom, isso é o certo, isso é o gostoso, e esperto é aquele que faz assim. E pessoas que têm status, pessoa que é livre, pessoa que é adulta, pessoa que é madura, é aquela que faz assim. Mas esse é o grande engano do mundo, Não, fazer as coisas que a carne quer é justamente regredir, Deixa eu contar uma coisa, era de cortar o coração, porque não era a mulher, era o marido que chorava. Casados não há muito tempo, também não eram novinhos não, mas casados não há muito tempo. Era o marido que chorava, porque a mulher é que não queria mais saber dele. Ela dizia, insistia, mas eu não quero mais viver casada com ele, não quero porque não quero. E ninguém vai me demover daquilo que eu estou querendo. Eu não quero mais viver casada com ele. E pronto, dizia ela. E o marido chorava ali, não é por pouca coisa, é porque ele já havia feito 1000 tentativas. Estava ali agora, em mais uma tentativa para que alguém de fora pudesse ajudar. E talvez mudar o pensamento dela, mudar a decisão dela. E o pior é que ela explicava, é que hoje eu amadureci, hoje eu sou adulta, hoje eu estudei, hoje eu conquistei a minha liberdade, hoje eu sou livre, então como adulta eu não quero mais. Eu hoje que adquiri a minha autonomia, eu não quero mais. Meu Deus, desculpa, mas que burrice. Isso é regressão, isso é voltar atrás, não é ir para frente não, isso é voltar para trás. E até eu digo, não é que o marido dela fosse um burrinho, que ela estudou, ela fez curso, foi para a faculdade, e o marido lá era um Zé Ninguém, não, o marido dela também era formado e tudo. E até aquilo que a gente costuma dizer, né? Quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Coitadinha, fez um cursinho, foi para uma faculdadezinha, aprendeu umas coisas com as colegas, né? E o ambiente na faculdade, você sabe que muitas vezes é assim.
O ambiente na escola muitas vezes é assim, o ambiente com as amigas é assim, e uma diz para a outra: ô boba, não fica sofrendo não, parte para outra, faz como eu. A mulher que já é desquitada diz: faz como eu sou livre, eu não devo nada a ninguém. E a coitadinha estava aí justamente querendo mostrar, demonstrar, provar a sua autonomia, a sua maturidade, dizendo: eu não quero mais, eu não quero porque eu não quero, porque hoje eu sou adulta. Faltou um R no meio, né? Faltou um R no meio. Porque hoje eu sou adulta. Não, bota um Rzinho no meio, coitada. Porque hoje eu sou madura. Madura como aquelas bananas que ficam verdes por fora e podre por dentro. Madura sim. Gente, por quê? Porque a nossa carne só produz isto. E veja, acompanhar a nossa carne, seguir a nossa carne, isso não é maturidade, isso é imaturidade. Fazer as coisas que a nossa carne quer fazer. E eu sei que a nossa carne quer muitas vezes fazer isso, eu sei. A nossa carne quer ser livre e quer experimentar mil amores, assim como ela experimentou desde o começo. Ela quer tentar um outro agora e começar desde o fato de também ela agora, na escola, na faculdade, seduzir, ser seduzida, sair, ficar. Quer começar tudo de novo. Quer começar tudo de novo. A carne quer isso. Aquele tal amor que é eterno enquanto dure, que a gente já cansou. Então vamos começar tudo de novo. E é gostoso voltar 2, 3, 4, 5 vezes com 2, 3, 4, 5 pessoas diferentes. E hoje se diz que isso é ser livre, se diz que isso é ser independente, ser autônomo, ser maduro, ser adulto. É tudo engano, é tudo engano. Pelo contrário, é retrocesso, é voltar para trás, é retrocesso, tremendo retrocesso. Versículo 12: assim, pois, irmãos, nós temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos de modo carnal. Pois se viverdes de modo carnal, isto é, seguindo a nossa carne, aquilo que a nossa carne quer fazer, aquilo que a nossa humanidade quer fazer, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer o vosso comportamento carnal, vivereis. É isso que nos leva à vida, é isso que nos leva à maturidade, é isso que nos leva a sermos adultos. Aprende isso. Hoje o mundo está nos enganando. Hoje eu posso dizer, até mesmo nas faculdades, e os colegas que nos rodeiam, e o ambiente, e a mentalidade reinante nos engana, e diz que é ser adulto, que é ser maduro, aquilo que na verdade é voltar para trás. Eu sei que aguentar um casamento é dureza, é sofrimento, eu sei. Eu sei que ser responsável é muito mais gostoso ficar trocando de par, ficar trocando de marido, ficar trocando de mulher, como se muda de roupa. Eu sei que é muito mais fácil, eu sei que é muito mais gostoso, mas isso não constrói nada, não constrói um, não constrói o outro, mas destrói um, destrói o outro. E a verdade é essa, destrói também a pessoa que escolheu assim, porque na verdade escolheu o mal, é gostoso na hora, mas acaba com a pessoa. Ela vai depois experimentar os efeitos. Obrigado porque você está entendendo. Certamente você que começou a bater palma, você teve a experiência disso, porque na verdade não é por aí. Na verdade não é por aí. É sofrido permanecer na fidelidade. É sofrido, é muito sofrido. Mas uma vez que nós somos co-herdeiros de Cristo, é o versículo 17. Nós participamos dos seus sofrimentos para também termos parte na sua glória. Gente, inclusive, a gente não se casa, você não se casa apenas para este mundo, você não se casa com uma pessoa, desculpe, para desfrutar
daquela pessoa, não. Você, mulher, não se casa com o homem para desfrutar dele, não. E você, homem, não se casa com uma mulher para desfrutar dela, não. É muito mais. O casamento existe para que homem e mulher se unem em corpo, alma e espírito, se unam também no corpo, mas para que a união do corpo leve a união dos corações, a união da alma, a união do espírito, para que os dois se salvem, para que os dois cheguem à glória, para que os dois cheguem à imortalidade, gente. Nós nos casamos para a eternidade. Nós nos casamos para a eternidade. É como o óvulo e o esperma do homem e da mulher que se unem para perpetuar-se num filho. O casamento existe para isso. É a união do homem e da mulher no corpo, sim, mas também na alma, sim, também no espírito. E aí está o principal, para que se unindo nas três coisas, e uma ajuda a outra. E vocês que são casados experimentam, a união do corpo ajuda, a união dos corpos ajuda a união da alma e ajuda a união do espírito. Mas a união da alma e a união do espírito ajuda também a nossa união do corpo. Ajuda uma coisa, ajuda a outra. E Deus fez tudo bem. Deus fez tudo bem. Como a criatura humana é corpo, alma e espírito, Ele quer que o casamento seja a união de tudo. Mas para quê? Como a união do óvulo e do esperma do homem, que aquelas duas célulazinhas se unem para se perpetuar numa nova criatura que é o filho. Sim, o casamento é feito para isso, para você se perpetuar numa vida eterna, e não para morrer, e não para terminar as coisas aqui nesta terra, não para simplesmente apodrecer aqui. O amor não foi feito para a sensualidade. Não, 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 não. O casamento não foi feito para a sensualidade. Não, e não, e não, e não. Falando disso, eu me lembro de uma passagem que foi leitura de um desses dias. Pega comigo segunda carta de São Pedro, capítulo 3, é um pouco para frente. Passa todas as cartas de São Paulo, a carta de São Tiago, e vai para a segunda carta de São Pedro. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3. Versículo 12. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 12. E era interessante porque a leitura daquele dia começava com esse versículo 12. Vós que esperais e apressais a vinda do dia de Deus. E continua. Quando eu li esta frase, vós que esperais e apressais a vinda do dia de Deus, isso me tocou tanto. Eu já conhecia, mas nessa tradução me tocou tão forte. Vós que esperais e apressais a vinda do dia de Deus. Então eu olhei um pouco mais acima e peguei lá do versículo 10. Então leia comigo lá do versículo 10. O dia do Senhor virá como um ladrão, de São Pedro, dia em que os céus desaparecerão com enorme estrondo, em que os elementos abrasados se dissolverão e a terra e as suas obras serão chamadas ao julgamento. E aí versículo 11, agora, se pois tudo isso deverá ser dissolvido, que homens deveis ser, que santidade de vida, que respeito para com Deus, vós que esperais e apressais a vinda do dia de Deus. Gente, que beleza, que São Pedro formidável, como realmente ele era inspirado, e como está aí uma palavra inspirada para todos nós. Reveja comigo o versículo 11, se pois tudo isso deverá ser dissolvido, que homens deveis ser. Até vamos fazer o seguinte, não pensa na vinda do Senhor, muito menos não pensa agora no fim do mundo. Pense em você, pensa no seu casamento, e pense em você, no casamento que você já tem, o que você vai ter, mas pense em você. Então pensa nesses quilos, quantos você tem?
Eu tenho 64. Quantos quilos você tem dessa massa de carne, de sangue, de ossos e até? Eu tenho 64. Quantos você tem? Pensa nisso. Isso vai ou não vai se dissolver? Vai. Umas horas depois que você morrer, e é tão fácil morrer, é ou não é? É tão fácil morrer. Estava me contando, hoje ainda, que uma senhora, simplesmente em casa, chão um pouco liso, ela pisou no chão liso que ela mesma estava lavando, escorregou, caiu, bateu atrás. Gente, foi só por Deus, porque a chapa, o exame mostrou fratura, quase com traumatismo craniano, e você sabe todas as consequências de traumatismo craniano. Um escorregãozinho na cozinha. Quem não pode ter o escorregãozinho na cozinha? É ou não é? E você sabe, uma gotinha de sangue a mais, uma gotinha de sangue a menos no seu cérebro. As nossas veias tão frágeisinhas na nossa cabeça, uma pressãozinha que sobe, ataca aquele ponto fraco da nossa veia, isso se chama derrame, AVC, como dizem os médicos. Nós falamos no nosso popular derrame. Como é fácil morrer. Algumas horinhas depois que você morreu, se não tomarem cuidado, desculpa, você começa a cheirar mal. É ou não é? E começa a sair aquela aguinha, já sai aquela aguinha do seu corpo, indicando decomposição. E o que vai ser daqueles quilos de beleza que você tem? O que vai ser dos quilos de beleza que você tem? O que vai ser? Vai ser pasto dos vermes. E você sabe que vermes são. Desculpe eu ser cruel assim, mas é real, é ser realista. Os vermes que vão devorar você, você vai ser pasto. Gente, a beleza desses quilos que nós carregamos vão ser comida, vão ser pasto de vermes. Então isso vai se dissolver. Pensa agora na sua esposa ou no seu maridão, bonitona ela, bonitão ele, sensual ela, que afogueia você. Vai ou não vai dissolver-se? E todas as Miss Mundial vão ou não vão ser pasto dos vermes? Já são pastos de fera hoje e vão ser pasto de vermes depois debaixo da terra. Todas as Miss Universo e Brasil e Miss Cidade, todas elas, sem desprezo nenhum a beleza que Deus deu. Veja bem, agora pegue nesse sentido a frase de Pedro, uma vez que tudo isso há de se dissolver. Versículo 11: se pois tudo isso deverá ser dissolvido, se o corpo da sua mulher, se o corpo do seu marido, tudo isso deverá ser dissolvido, que homens deveis ser, que santidade de vida, que respeito para com Deus, no seu corpo, no corpo da sua esposa, no corpo do seu marido, na sua relação sexual, que é uma coisa querida por Deus, abençoada por Deus, não é uma coisa feia, não é uma coisa suja. Você não precisa virar o crucifixo na hora da relação sexual, não precisa virar o crucifixo para o outro lado da parede, não é uma coisa feia. Você não precisa tirar as imagens de Nossa Senhora do Criado, não. Bem ao contrário, é coisa querida por Deus, abençoada por Deus. Sim, Deus se faz presente também ali. Deus se faz presente também ali, de maneira especial, na hora da concepção da vida. Gente, é semelhante à hora da consagração na missa. Sim, na hora da concepção da vida, quando dois óvulos se encontram para surgir uma nova criatura, o seu filho e a sua filha.
Aquela hora é semelhante à consagração da missa, porque o máximo da nossa ordenação sacerdotal é a consagração, o máximo do sacramento do matrimônio que você recebeu é a concepção dos seus filhos, é o ato sexual. A coisa mais linda para o padre que recebeu o sacramento da ordem é a missa. A coisa mais linda para o casal que recebeu o sacramento do matrimônio é o ato sexual, mas vivido na integridade de corpo, alma e espírito, como filhos de Deus, como portadores do Espírito. Eu digo para você, é uma coisa linda, é uma coisa querida por Deus, é uma coisa abençoada por Deus, tão abençoada, tão ungida, que concebe os filhos que você tem, que concebeu e que vai conceber os filhos que você tem. E me escutem os jovens: guarda o seu corpo, minha filha, guarda o seu corpo, minha filha, guarda o seu corpo, meu filho, para isso. Veja, eu faço uma comparação. O seminarista pode desejar muito celebrar uma missa, claro que pode. Ele pode até mesmo sonhar com celebrar uma missa, só que ele não pode ficar fazendo teatrinho de celebração de missa, não pode. Ele tem que esperar o sacramento. E o bonito, no mesmo dia em que ele é ordenado, o bispo já o pega, depois da ordenação, já o põe do lado dele, e se são dois, um de cada lado, se são mais, ao lado do bispo que ordenou, já fica o padre novo para celebrar junto. Porque o máximo do sacramento da ordem é a celebração da Eucaristia. Claro, a gente pode batizar, a gente pode dar a unção dos enfermos, a gente pode realizar matrimônio, a gente pode trazer o perdão dos pecados na confissão, mas o máximo que a gente pode fazer é justamente trazer Jesus do céu pelo poder do Espírito, para que aquele pão, aquele vinho sejam transformados e se tornem o corpo e o sangue do Senhor. É o máximo. E a gente seminarista precisa se guardar para a ordenação. Ordenado, você pode celebrar e com alegria a sua missa. Cheguei, já posso, já tenho a unção para isso. Menino, menina, é a mesma coisa. O sacramento do matrimônio não é menos do que o sacramento da ordem. Não é menos que o sacramento da ordem. Não é menos. Porque o ato sexual e todos os atos sexuais vividos na bênção, vividos na unção do sacramento, veja bem, vividos na unção do sacramento, são santos e faz o casal mais santo. Você, marido, faz a sua esposa mais santa pelo seu ato sexual, vivido santamente, vivido no sacramento e de acordo com a vontade de Deus. Você, mulher, você que se doa toda a seu esposo, você que se faz todinha dele e para ele no ato sexual, com a unção do sacramento, e realizado em santidade, realizado com todo o seu corpo, com todo o seu físico, e você precisa realizá-lo com todo o seu físico, claro que precisa, mas também com toda a sua alma, com todo o seu espírito. Isto santifica o seu marido. Não é uma coisa feia, não, é uma coisa ungida, mas feita no sacramento, depois do sacramento. É para isso que você, menina, precisa se guardar, é para isso que você precisa se preservar, para que a beleza que você tem seja santificante e não degradante. E saiba, o ato sexual vivido desta forma, ele eleva você, ele realiza você, ele faz você mais mulher, ele faz você mais santa, e a verdade é essa. Enquanto que o ato sexual feito fora do casamento, e talvez você tenha experiência infeliz a respeito disso, o ato sexual te faz menos mulher, te põe no chão, te envergonha, te suja, te faz leviana, te faz uma qualquer.
E na verdade aquilo que você sente é real. E se um tempinho você se sente a tal, aquela, porque experimentou, porque já teve uma experiência, porque não é mais virgem, até se gloria, já não sou mais virgem, já sei como é, já experimentei. Mas depois, logo depois, você começa a sentir o gosto amargo, igualzinha fruta verde que foi mordida. Me desculpe, mas igualzinho fruta verde que foi mordida. Veja uma fruta verde que foi mordida, onde você vê ainda os sinais dos dentes. O que acontece um pouquinho depois que ela foi mordida? Ela começa a se estragar. Verdade ou não é? Se ela não fosse mordida, ela chegaria à maturidade, ela ficaria madura inteirinha, sem apodrecimento nenhum, mas porque foi mordida só um pouquinho antes do tempo, já começa a apodrecer. Claro, Deus é suficientemente capaz para refazer todas as coisas, e Deus quer fazer, e Ele faz por você. Você errou, você foi ingênua, você se adiantou, você foi na mentalidade do mundo, você acompanhou a moda, se feriu, talvez você nem quisesse, você foi induzida, você foi seduzida, você considera que foi tola, e agora você deplora, agora você chora aquilo que aconteceu. Saiba, Deus é suficientemente capaz, e aí está a obra do Espírito de refazer aquilo que a fragilidade humana estragou. Ele é capaz de refazer você, não só no espírito, mas também na alma e no seu corpo. Claro, Deus não precisa devolver a membrana que já foi rompido, mas Deus pode te fazer pura de novo. Claro que sim. Tanto você menina como você rapaz, porque na verdade, claro, a mulher é a mais prejudicada, mas não é só ela não, o rapaz também é. Porque o sacramento do matrimônio, deixa eu falar melhor, o ato sexual também do homem, realizado no matrimônio, realizado santamente, santifica o homem, faz do homem homem, mais homem, você se sente realmente mais homem, e não simplesmente mais macho, porque macho qualquer touro é, te faz mais homem, te faz mais filho de Deus. Quando você realiza o ato sexual na inteireza de corpo, mas também de alma e de espírito, você se sente mais santo, mais filho de Deus, mais participante do poder criador de Deus. Você se sente mais filho do seu Pai, que é Deus, criador de todas as coisas. E é lindo isto. E não é uma coisa só da cabeça, não. Você sente lá dentro. Isso dignifica você. Mas você sabe que os atos sexuais feitos na base da bandalheira, da sacanagem, só acabaram com você. Só acabaram com você fisicamente também, e não mente. Acabaram também fisicamente com você, não só com as suas forças, mas trouxe não sei quantas consequências para você. E você sabe que preservativo não resolve. E que antibiótico não resolve. Trouxeram morte para você, e a morte fica inclusive gravada já nas doenças que você carrega, até com risco de passar para os outros. Mas muito mais do que causa no seu corpo, causa na sua alma, causa no seu espírito. Causa na sua alma, causa no seu espírito. Você se sente o grande, o poderoso, o machão, aquele que é capaz de seduzir, que consegue ficar com tantas, que dá todo o prazer, que tira todo o prazer. Você se sente grande, mas logo depois você sente como você se fez pequeno, como você se fez bruto, selvagem simplesmente, selvagem como um tigre, que fez, gozou, largou e nada mais. Não dignificou e não se não dignificou e não se dignificou, nem a você mesmo, muito menos a você mesmo.
Veja bem, meu filho, veja bem, minha filha, você que é solteiro, você que é solteira, você que é casado, uma vez que tudo isso há de ser dissolvido, diz a palavra de Deus, esses quilos de carne que nós temos hão de ser dissolvidos. Continua comigo o versículo 11. Que homens deveis ser, que mulheres deveis ser, que santidade de vida, que respeito para com Deus Deus, e com Deus presente no seu corpo e presente no corpo do outro e presente no corpo da outra, porque todo o corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está ali. Que respeito para com Deus, vós que esperais e apressais a vinda do dia de Deus. Gente, o que é esperar e o que é apressar a vinda do dia de Deus? Apressar o dia da vinda de Deus é viver em santidade. Porque, deixa eu falar uma coisa muito importante aqui. Jesus não virá para destruir essa terra, não. Isso está muito claro na Bíblia. Jesus virá para buscar a sua noiva, que somos nós, que é a igreja. Jesus virá do céu para buscar a sua noiva, como eram os casamentos daquele tempo. Eles se casavam e já eram casados, só que não ficavam juntos, nem depois do casamento. A moça ficava em casa se preparando enxoval, o marido ia na frente para preparar a casa, e Jesus disse claro: eu vou na vossa frente, está em João 14, vou preparar a morada, vou morar a casa, e quando esta casa estiver pronta, veja lá em João 14, isso eu não pego agora, para não gastar um pouco mais de tempo, quando estiver preparada essa morada, esta casa, eu virei para buscar, para que onde eu estou estejais vós também. Gente, Jesus só foi na frente como esposo, um esposo responsável. Ele está preparando a casa para a sua noiva, a casa para você, a casa para cada um de nós. Ele depois virá para buscar a sua noiva, como fazia o marido naquela época. Só que ele precisa encontrar a noiva pronta, preparada. O santo virá buscar a santa. A noiva precisa estar santa para ser pega, para ser tomada pelo seu esposo e levada à casa do Santo dos Santos, porque lá é a casa do Santo dos Santos, do qual nós dizemos: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. É o santo que virá buscar a santa, a sua esposa. Claro, o Senhor vindo pela santidade dele, ele vai destruir o mal, ele vai destruir o pecado. É assim, o fogo queima aquilo que é palha, aquilo que é perecível. Não queima o ouro de jeito nenhum, pelo contrário, purifica o ouro. Jesus não virá para queimar este mundo, Jesus não virá para destruir este mundo, não. Jesus virá para buscar os seus, para buscar os santos, para buscar aqueles que têm esse sinal que Francisco adorou no melhor sentido da palavra. Francisco descobriu em Ezequiel e no Apocalipse que esse sinal, que se chama tal, é a letra T, a última letra do alfabeto hebraico, que é também uma cruz, mas é a última letra que fecha o alfabeto hebraico. Era o sinal dos eleitos, dos escolhidos, daqueles que o Senhor virá buscar e levar consigo. Foi por isso que Francisco fez para ele e começou a usar, e pôs num cordãozinho como esse meu aqui. Ele se agarrava ao tal e se agarrava ao cordão e puxava até pelo seu pescoço. Ele era como um burrinho puxado por este reio, gente, puxado. Esse era o reio, esse era, como é que chama? A rédea. Essa é a rédea que puxava Francisco. Esta é a rédea que puxava Francisco, uma rédea que tinha um sinal na frente. Ele era puxado por este sinal: eu sou um eleito, eu sou um escolhido,
E como escolhido e como eleito, eu tenho que ser puxado para lá, e há uma rédea me puxando, me levando para cá, me levando para lá, para o lugar certo, porque eu sou um eleito, eu não sou um qualquer, eu não sou um carnal, eu não sou alguém que vai ser apenas dissolvido nessa terra, não. Veja uma outra coisa, até o pessoal da época de Francisco começou a pensar que Francisco tinha criado uma mania, tornou-se um maníaco, porque ele chegava nas pessoas, né, e já estava lá fazendo o tal na testa das pessoas. E quando ele podia, ele fazia também um sinal sensível, como acontece com as cinzas no dia da quarta-feira de cinza. Se ele tinha alguma coisa, se ele tinha uma tinta, uma coisa qualquer lá, ele fazia questão de carimbar a pessoa com o tal, para ficar visível, para todo mundo ver. O povo achou que era uma mania de Francisco, mas ele explicava, na pregação dele explicava. Se ele não explicava, vinha um irmãozinho depois, atrás dele, explicando para as pessoas o que Francisco estava fazendo, e dizia: se deixem marcar, e não apenas se deixem marcar, levem a sério esta marca, é a marca dos eleitos, é a marca dos escolhidos de Deus. É assim que vocês precisam viver, vocês precisam caminhar para a santidade, para a santidade. Veja o nosso irmão Francisco, como ele caminha para a santidade, como ele luta contra o corpo dele, que ele chama até de burro, o meu irmão burrinho, esse burrinho que eu tenho em mim, e como ele subjuga esse burrinho que é a carne dele, o corpo dele, para reduzi-lo à servidão, mas para ele ser santo. E nós que convivemos com Francisco, vemos como ele não dá murros no ar, não, ele sabe onde ele dá o murro certo, para rebaixar a sua carne, para dobrar e subjugar o burro do corpo dele. Mas para ele ser santo, nós sabemos, nós testemunhamos que o nosso irmão Francisco luta pela santidade. Ele é um pugilista, ele sabe como bater, ele está treinado e treina sempre para a santidade. E o irmãozinho vinha atrás dizendo: sejam santos como o nosso pai Francisco é santo, sejam santos como ele, façam o que ele está falando. Levem a sério esse sinal, não gozem, não brinquem não com o sinal que ele fez, até visível, palpável na testa de vocês. Não brinquem uns com os outros, levem a sério, porque esse é um sinal de escolha, de eleição. Deus marcou você. Se Francisco marcou por fora, é porque Deus já tinha marcado você por dentro. Eu estou falando verdade agora. Deus já marcou você por dentro. Leve a sério, não caminhe para a degradação, não caminhe para a santidade, porque quando o Senhor vier, Ele vai pegar os seus. O Senhor que é santo, quando Ele vier, Ele só pode pegar santidade. Você sabe que o ouro não se liga com nenhum outro metal, a não ser com ouro. Jesus, porque Ele é santo e não pode deixar de ser, Ele só vai se ligar com santidade. Mas como Ele sabe que nós somos metal, de baixa qualidade, e que baixíssima qualidade nós somos, aí nós vemos de novo a Eucaristia. Jesus vem a nós na Eucaristia. Ele entra dentro de nós, gente. Ele se faz comida para trazer a sua santidade a nós. E tantas vezes Jesus entra aí, que vai nos fazendo santos. É como banhar um metal. Você banha aquele metal com ouro, que aquele metal começa a ficar banhado em ouro. Banhado em ouro. É isso que acontece conosco, gente, em cada comunhão. Para que, embora continuando esse metal baixo que nós somos, quando o Senhor vier, Ele veja a santidade dEle depositada em nós, a santidade dEle depositada em nós. E é por isso que a Eucaristia está aí, é por isso que o Senhor nos deu a sua palavra. De tanto você acolher a palavra, de tanto você comer a palavra, de tanto você digerir, assimilar a palavra de Deus que é santa, a palavra de Deus que é o Senhor, a palavra de Jesus que é Jesus, vai transformando você. E quando o Senhor vier,
Quando o Senhor vier, você vai estar banhadinho de ouro, você vai estar banhadinha de ouro, e o Senhor vai poder pegar você. Embora você seja esse metal bruto, embora eu seja esse metal bruto, o Senhor vai poder nos colher e levar consigo para as núpcias. Você é convocado, você é marcado, você é herdeiro, disse São Paulo no primeiro trecho que Deus nos deu. Você é herdeiro, você é herdeira. CançãoNovaPlay.com. Assine já!